Ou se a gente escuta a sonora primeiro? Eu posso contextualizar, pelo menos? Porque, então, assim, a palavra, a expressão que se diz aqui na Inglaterra é o overthinking, né? Que a tradução literal seria algo como pensar além do ponto, ou pensar demais sobre um único tema, mas acho que a tradução futebolística seria algo como professor Pardal, né? A gente chama o cara que inventa demais, o treinador que inventa demais em grandes jogos, de professor Pardal no Brasil, e é o que chamam o Guardiola aqui, especialmente em Liga dos Campeões, como, por exemplo, ele ter ido para a final contra o Chelsea sem Fernandinho ou Rodri no time titular, né? Algo que ele não tinha feito nenhuma vez nos 50 jogos anteriores. Por opção, né? Por opção. E aí deu errado, e como deu errado, como o City perdeu aquela final, o Guardiola, mais uma vez, ficou com a peixe de overthinker ou professor Pardal. E aí, no comecinho da coletiva de imprensa de hoje, na primeira resposta, ele já ironizou esse termo, porque ele já viu que estava vindo, né? Ele já viu que estava vindo. E aí um jornalista do Guardian pescou essa deixa que ele deu, fez a pergunta, e aí o Guardiola deu um showzinho à parte, ironizando essa expressão. Vamos ouvir. Champions League, always I overthink, always create new tactics, new ideas, and tomorrow we will see a new one. Yeah. That's why I love to overthink and create stupid tactics again, to after that, when I don't win, being punished. So this is the reason why. And tomorrow I go into, tonight I take an inspiration and I'm going to do an incredible tactics tomorrow. So we play with 12 tomorrow. You know. Se inspirando no Bayern de Munique, né? 12 jogadores em campo. É bem isso aí. Para quem não viu, o Bayern no fim de semana teve 12 jogadores em campo em um determinado momento da partida. Quem quer começar a falar sobre o Guardiola inventando demais na Liga dos Campeões? Rodada de opiniões sobre a declaração dele e se vocês acham que ele vai inventar amanhã. Eu quero começar só por uma coisa. Eu acho que ele sentiu, hein? É uma resposta de quem se dói de que chamem ele assim. Não respondeu com a classe de sempre. Eu acho que ele overreacted, reagiu demais por uma crítica que é bastante justa. Guardiola arruma muitas vezes os times, ganha jogos por conta disso, e às vezes, como na final da temporada passada e em outros jogos também, ele acaba atrapalhando. Ele falou isso também, né? A resposta deu uma travada aqui para mim, eu não sei se foi nesse trecho que ele fala, Fred, de quando eu ganho eu sou um gênio, quando eu perco parece que eu sou muito convencido, algo assim, né? Em outra resposta, mas ele dá uma declaração nesse sentido, sim. Então, para mim, sentiu. Olha, a verdade é que o Guardiola não vence essa competição. A gente sabe aqui que o Guardiola, se não é o melhor do mundo, está no top 2. Ou top 3 dos melhores treinadores. Né? Não tem como fugir disso. Quem acha diferente não entende de futebol perante ao que esse cara consegue entregar e consegue ter de repertório nos seus times e consegue reinventar uma equipe já vencedora. Ok. Mas a verdade é que o Guardiola não vence uma Liga dos Campeões em 2011. Ganhou 9-11. 2009-2011. Então, há 11 anos. E isso tem alguns motivos. Um dos motivos é esse. Que muitas vezes ele tenta inventar uma coisa porque ele pensou demais, e aí entra o overthinking, né? Que ele pensou demais no adversário, o que ele poderia fazer para furar tal coisa. E aí você às vezes esquece de fazer o seu básico, o seu arroz e feijão, que você faz muito bem, com um bom tempero, um bom bacon, e aí você entrega alguma coisa que não funciona. Foi assim, por exemplo, contra o Lyon, no Final Eight em 2020. Foi contra assim o Tottenham. Também contra o Deixa o Tottenham. De Bruyne no banco no primeiro jogo. Talvez não tenha sido assim naquele jogo que a gente estava, né, Tati? Contra o Atlético de Madrid. Eu ia justamente falar. A última vez que o Guardiola não inventou foi justamente com o Atlético de Madrid. Aquele Bayern, ele jogou como ele jogava,
fazer uma grande alteração tática no time para precisar ganhar do Atlético de Madrid, mesmo vindo com a derrota no jogo de ida. Talvez tenha sido a última eliminatória de mata-mata em que o Guardiola não tenha feito alguma coisa que nos chamou a atenção de alguma mudança drástica. É que eu acho que contra o Liverpool ele não inventa, naquela eliminação 3-0 em Anfield, e depois eles perdem aqui, mas saindo na frente, e ele não inventa contra o Mônaco. Era um Manchester City frágil, né? Era um Manchester City que ainda tinha, com todo respeito, o Zabaleta na lateral direita. Uma bela história pelo clube, mas não, aquele ali talvez era o... A primeira temporada dele. Ele não tinha conseguido tocar ainda, né? Naquele Manchester City. Essa questão de inventar não é a única, como eu falei, é uma das que fazem parte dos fatores para ele não ter voltado a vencer a Liga dos Campeões. Mas aí você também não pode tirar o mérito do outro lado, né? Nessa do Liverpool, do City aí, que nas quartas de final, o Liverpool jantou o Manchester City em Anfield, né? Não tem nem o que falar. A do Mônaco, você tinha uma excelente geração do outro lado. A do Bayern, Tati, eu acho assim, foi uma causalidade por tudo que foi o jogo, e tem muito mérito do que o Bayern se propôs a fazer, o Atlético se propôs. Agora, tem vezes que é mesmo, a gente vê que o erro tá nesse overthinking aí dele. Porque assim, algumas vezes o Guardiola perdeu, mas muitas vezes os outros caras ganharam, né? O Liverpool ganhou dele, o Liverpool ganhou do Manchester City. O Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid ganharam do Bayern de Munique em jogos mais ou menos equilibrados, mas ganharam. O Barcelona, que perdeu para o Chelsea em 2012, no último feito do Guardiola no Barcelona, ali foi bastante azar, pelo que foram os dois jogos. O mais normal de tudo era que o Barcelona tivesse passado sem problemas, mas pelo menos em 3, Lyon, Tottenham e Chelsea, o jogo poderia ter sido diferente se ele tivesse mantido uma lógica do que ele fez durante toda a temporada. E tem um outro ponto que eu não sei se encaixa nesse rótulo de professor Pardal, de inventar demais, de ser o overthinker em partidas como essa, mas é brigar contra o campo. E às vezes o Guardiola faz isso. Dentro do vestiário do Manchester City, mais do que Fernandinho e Rodri fora, o que surpreendeu mais foi o Sterling titular contra o Chelsea. O Sterling estava muito mal naquele momento da temporada, muito mal, e ele começa a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, e assim como 99% daquele time jogou mal. E ele pode fazer o mesmo amanhã. Se ele escala o Jack Grealish como titular, mais uma vez, ele está brigando contra o campo. Hoje o campo do Manchester City diz que ele pode ter no centro do ataque tanto o Phil Foden quanto o Bernardo Silva como o De Bruyne, fazendo aquela posição ali de meia / falso 9. Na esquerda, ele pode ter o Sterling, e na direita, ele tem que ter o Mahrez. Se ele deixa o Sterling no banco, ou o Mahrez no banco, para colocar o Jack Grealish, ele está brigando com o campo. O Jack Grealish é um jogador hoje insignificante para o Manchester City. O Sterling fez um grande jogo agora no fim de semana contra o Burnley. O Mahrez é o artilheiro do time na temporada e é o cara mais constante desse time. Não tem nenhum sentido, e o Phil Foden tem jogado bem de falso 9. Não tem nenhum sentido ele começar com o Jack Grealish, mas pode ser mais uma daquelas, né? E se o Jack Grealish faz 3 gols, como ele vai fazer depois dessa crítica que eu fiz para ele... Já corta. Já deixa separado. Se ele faz 3 gols, o Guardiola não é Pardal, né? O Guardiola, ele apostou no jogador e deu certo. Mas vocês acham que ele pode fazer uma dessas amanhã? Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que ele faz mais isso, não com a eliminatória começando, mas com a eliminatória sendo decidida. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Não, contra o Tottenham é o primeiro jogo que eu acho que ele dá um jogo pro Tottenham. Sim. O gol do Tottenham sai no finalzinho, mas eu lembro que ele estava numa disputa muito forte para ser campeão inglês, né? Aquela temporada que ele e o Liverpool ganharam todos os jogos até o fim. Eu acho que ele poupa jogador. O De Bruyne acho que estava voltando de uma lesão, então ele poupa, começa no banco de reservas. E ele dá de presente. É uma eliminatória de 180 minutos, que você é melhor. E você dá 90 minutos de presente para o seu adversário, e o gol fora de casa avalia critério de desempate. Depois ganharam na volta 4-3, então
E o Agüero perde um pênalti nesse jogo também, né? Do 1-0, né? É. Eu acho que ele pode fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que não vai. Eu acho que ele tem pouca margem nesse time para inventar muita coisa. Pode ser isso, colocar o Grealish, fazer alguma coisa assim, alguma opção estranha. Mas eu acho mas que já ele vai seria, hein, Beckler? Já seria motivo para baterem nele, né? Eu acho que é caçar um motivo para bater nele. Eu acho que ele não vai inventar nessa, não, viu? Acho que ele vai, pelo menos nesse primeiro jogo, vai sentir também como é que vem o Atlético de Madrid, porque a gente falou aqui no primeiro programa e falaremos de novo, né? Mas o Atlético de Madrid a gente não entende muito bem como o time vai se comportar nesse momento. Se é aquele Atlético que fura a bola, dá a bola ao adversário e sai no contra-ataque, o que é o que a gente vai imaginar, ou se é um Atlético um pouco mais com poderio ofensivo, que hoje tem soluções para isso. Então, acho que ele vai, nesse primeiro jogo, Guardiola, sentir um pouquinho que Atlético que vem pela frente. O próprio Bernardo Silva diz na coletiva, né, que ele não sabe dizer qual Atlético de Madrid ele vai enfrentar, se vai ser esse Atlético que vai ficar esperando o contra-ataque ou se vai ser um Atlético que vai marcar o City na saída de bola. E o United viu esses dois Atléticos, né? É que o City vai ver os dois. Então, exatamente. Porque o Simeone, com os mesmos jogadores, ele consegue montar dois times diferentes em determinados momentos do jogo. Como ele tem o Reinildo, que é lateral, jogando na zaga, ele tem, às vezes, não sei se amanhã vai ser o caso, o Marcos Llorente, que é meia, jogando na lateral, ele tem a possibilidade de, com os mesmos jogadores, mudar totalmente, taticamente, o time. Foi o que ele fez em Manchester. Ele botou o Griezmann para o meio de campo e ali ele começou a ganhar o jogo do Manchester United. Então, provavelmente, amanhã o que o Atlético de Madrid vai fazer é o que tem feito nos melhores jogos dessa temporada. Uma escalação com qual, sem mexer nos jogadores, o Simeone mexe no time. Então, provavelmente, o Bernardo Silva vai ver os dois Atléticos.